Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje connosco temos Alexandre Grazina. Olá, Alexandre. Bom dia. Alexandre, eu estou aqui na dúvida, não sei bem por onde é que hei de começar, se pelo Alexandre músico, se pelo Alexandre desportista. Se calhar vamos fazer aqui uma mistura dos dois. Ok, tudo bem. Então, Alexandre, o que é que apareceu primeiro? A música ou o desporto? Correram sempre as duas em simultâneo, mais ou menos com o mesmo andamento. E por isso é que eu julgo que poderia ter tido maior sucesso numa outra área, mas de qualquer maneira as duas davam-me gozo, davam-me prazer. E depois também fui influenciado, como todos nós, pelos familiares. Os meus familiares já eram, portanto, amantes do desporto, tanto faz o meu tio António, que jogou handball, como o meu tio João, que foi atleta também de alta competição de atletismo. E eu acompanhava, também o meu pai, que também jogou futebol no GDA. A questão da música está relacionada com aquilo que eu ouvia em casa dos meus avós, e na minha casa eu gostei sempre de ouvir rádio e ouvir música, e interessava-me sempre, e tive sempre também contactos com pessoas que eram imigrantes, alguns familiares meus e outros amigos dos meus pais, e isso, portanto, foi sempre em crescendo, fazendo que eu tivesse gosto e admiração pela música e pelo desporto, e depois, mais tarde, pela prática desportiva de competição. E isso, de facto, houve uma situação também que influenciou, eu era miúdo, mas acompanhava sempre com garotos, como nós dizíamos na altura, com pessoas com mais idade, com mais de 10 e 15 anos que eu tinha na altura. E isso, de facto, transmitiu-me algumas experiências, e, portanto, eu acompanhava-os, eles gostavam de mim, porque eu também era sempre curioso e procurava saber porque é que as coisas eram assim, ou porque sempre, à procura das novidades foi uma coisa sempre que eu gostei. E é uma coisa que me tem acompanhado, e naturalmente que até aos últimos dias da minha vida vai-me sempre acompanhar. Eu tenho uma necessidade grande de experienciar novas coisas em todas as áreas. O desporto, estou sempre aberto, tenho uma mentalidade aberta, procuro sempre fugir à rotina. Por outro lado, é curioso, sou uma pessoa gosto de um sítio qualquer, gosto de uma atividade e pratico-a, e é difícil largá-la, mas nunca me fecho a novas experiências e a novas oportunidades. Portanto, isso foi de facto aquilo que moldou, digamos, a minha personalidade enquanto pessoa e enquanto amante da música e amante e praticante do desporto também. O Alexandre falou aí que gostava muito de ouvir música. Havia músicas difíceis de ouvir antes do 25 de Abril, no sentido de ou que não ouvia cá, ou que não se podia ouvir. De alguma forma isso também criou em si alguma influência, de alguma forma sentia ser reverente por ouvir. Falou que tinha familiares no estrangeiro. Ouviu alguma música proibida? Ouvia, aliás, o meu avô tinha uma galena em casa, o meu avô João do Sal, o meu avô João Benavente tinha uma galena em casa, e ele, digamos que era não sei qual era a cor política dele, mas era contra o regime. E sei que eu percebi às vezes conversas, e a minha avó e a minha tia e os meus tios. E a minha mãe falava em voz baixa, e tinham sempre algum receio de que houvesse, portanto, aqueles ouvidos que estavam por trás das paredes, como se costumava dizer. Mas há uma coisa curiosa, agora estava-me a lembrar de uma situação que se passou comigo. Eu não vou referir o nome da pessoa, que também já morreu, não era de cá da Zambuja, mas veio para cá e teve cá há muitos anos, e até era uma pessoa afável, no fundo era uma pessoa afável e que as pessoas gostavam, e ele também gostava aqui da nossa terra. E eu estava um dia no Café Rainha, na altura, Café Rainha, mais tarde foi o Redes ao Mar, mas quando ele abriu, era miúdo, eu devia ter pai os meus 10, 11 anos, e houve uma altura que havia uma jukebox na parte da cervejaria lá do Café Rainha. E então a malta ia lá, metia a moeda, né? Metia a moeda e eu ouvia. E eu já tinha ouvido e gostava muito da música dos Beatles, particularmente. E gostava de uma que era o Revolution. E eu pedi um dinheiro à minha tia Adelaide, e fui lá também, e estava lá com os meus tios, e fui lá pôr a moeda lá na máquina e escolhi o Revolution. E na altura essa pessoa era funcionária judicial e diziam que tinha pertencido ou era informador da PIDE. E ele veio-me perguntar: tu gostas desta música e tal? Gosto. Então, mas porquê é que gostas? Gosto, é os Beatles e tal, não sei o quê. E depois, mais tarde, é que se calhar vinha a entender
portanto, o significado ao sentido de ele me ter perguntado, ao miúdo com 11 anos ou 12, perguntar: tu gostas desta música e tal, sabes que isto é a revolução, é o Revolution e tal. Eu disse: sim, sei, eu gosto muito dela. Pronto. Fiquei, mas ouvia depois. E, entretanto, eu vou estar para Vila Franca antes do 25 de Abril, vou estudar para o colégio que na altura era particular, para Sousa Martins, e dá-se o 25 de Abril. E aí tenho uma grande experiência, a minha grande experiência a nível, digamos, político, não partidário ainda, mas a nível político, porque na altura Vila Franca tradicionalmente era uma terra onde havia muita gente de esquerda, nomeadamente do Partido Comunista, e outras pessoas que não eram do Partido Comunista. E na escola, aquela escola foi não só uma escola a nível da minha formação em termos como homem, e depois a preparar-me também em termos para a vida, mas foi também as primeiras lutas de estudantes, as primeiras RGAs. Eu fiz parte de 2 ou 3 associações de estudantes naquela altura, e aquilo era durinho, era quente e era duro, no período revolucionário, portanto, e conheci muita gente. Hoje em dia são pessoas, algumas de grande relevância a nível nacional, quer a nível político, quer a nível académico, quer ligadas ao desporto. Foi uma geração muito boa, e felizmente tenho tido a oportunidade de continuar a contatar com alguns deles. E há aqui uma pessoa que, nomeadamente agora veio aqui à Zambuja, que era um líder nato e continua a ser, um grande amigo, Luís Capucha, que é o presidente neste momento da Tertúlia Festa Brava. O Luís era e foi sempre um líder. E nós conhecemos há mais de 50 anos, e nessa altura foi uma experiência muito rica. Então, e quando estou em Vila Franca, assim, pessoas é que o Alexandre conheceu? Conheci algumas pessoas com relevância a nível nacional. Aliás, tivemos algumas reuniões a nível da Associação de Estudantes do Distrito de Lisboa. Na altura, por exemplo, Santana Lopes fez parte dessas associações, o Durão Barroso também fazia parte dessas associações, e nessa altura cruzámos jovens com 18, 19 anos. Portanto, e foi uma experiência muito rica, porque Vila Franca tinha uma consciência cívica muito grande e uma consciência política muito grande, e na altura as pessoas despertaram efetivamente para a questão da importância que o 25 de Abril teve na altura, e portanto, e que se tem vindo a refletir, portanto, ao longo dos anos, até agora, passados 51 anos. E aí também conheci malta que tocava, músicos. Também tivemos a oportunidade de organizar, depois na associação, tivemos a oportunidade de organizar os bailes, fazíamos bailes para arranjar dinheiro para as viagens finalistas. Levávamos na altura os melhores grupos de música pop rock que havia em Portugal. Com influências, portanto, da cultura anglo-saxónica, nós levávamos, portanto, e isso também me despertou o interesse para a participação cívica, e o que me leva depois, além do amor que eu tinha pela música e pelo desporto, leva-me também a fazer parte da comunidade, da minha terra, da Zambuja, e o meu interesse também jovem é ir praticar o ténis de mesa, praticar o futebol, e simultaneamente, digamos que era para um bocado para relaxo em termos competitivos, portanto, a parte musical. Uhum. E na parte musical também comecei novo, com 15 a 6 anos, comecei por tocar viola ritmo, para substituir o Vítor Vaz, que foi para Angola. Ele era mais velho que nós, foi para Angola, portanto, para o serviço militar, e eu, depois quando ele voltou, virei-me para o baixo, comecei a tocar baixo, comecei a fazer parte do Four Kings, que era um grupo que era constituído pelo Manel Vaz, que era bateria, pelo Vítor Vaz, pelo António Jaquim Rebelo, que era vocalista, e eu depois, portanto, o baixista que estava cá saiu da formação, e eu entrei para baixo. Depois, entretanto, o Four Kings acabou, forma-se o grupo Vertige Band, que era eu, o Manel Zé, o João Frazão, portanto, que tocava bateria e cantava, e o António Jaquim Rebelo também com a voz. Entretanto, há o acidente dramático que vitimou o Manel Zé, acaba o grupo, e depois formámos a banda do Segundo Canal, que foi um grupo que já teve mais duração de 5, 6 anos, fizemos um percurso interessante, já com covers, mas também com algumas músicas nossas, com alguns temas nossos. Participámos em alguns concursos a nível nacional grande, fizemos o Só Rock em Coimbra, com uma participação numa eliminatória, ficámos em igualdade de pontuação no final dessa eliminatória, não fomos apurados para a final,
porque o grupo que venceu eram miúdos mais novos que nós. Era um grupo que, salvo erro, chamava-se Wii, que era de Braga, e portanto não passámos à final. Depois participámos também na grande festa do aniversário da revista Música e Som em Vila Franca, no pavilhão do Cevadeiro, onde tocámos no mesmo dia, tocámos com o CTT de Torres Vedras, tocámos com a Adelaide Ferreira e tocámos com uma série de grupos. Depois, mais tarde, portanto, as suas formações foram alteradas. Um dos grupos fazia parte, por exemplo, o vocalista dos Delfins, fazia parte de um dos grupos que tocou connosco nesse dia, e tivemos para ir ao Rock Rendezvous tocar. Tivemos quase para ir, saímos de uma revista de música e som, temos uma publicação sobre o rock, é uma revista histórica, portanto temos lá uma meia página, portanto, dedicada à banda sonora do canal. Entretanto, depois, portanto, a idade vai avançando, as pessoas vão escolhendo outros caminhos de vida. O Miguel Frazão fazia parte desse grupo, também sai daqui e vai viver para o Porto. O João vai viver para a Suécia, portanto emigrou para a Suécia, e eu fiquei por cá, mais o João Cunha e o Alzir. Entretanto, o Alzir foi tocar para uma banda para Via Longa, o João Cunha fez outro grupo e eu dediquei-me às outras coisas e ingressei no movimento associativo. Comecei a ser dirigente, comecei por futebolista, depois portanto fui treinador, fui seccionista, marquei o campo Cacau, andei a tirar porcaria dos porcos dentro do campo e mais dos outros quando havia cheias, e pronto, e depois foi assim um percurso, portanto, todo dedicado ao associativismo e à prática desportiva. Joguei futebol em Zambuja durante uma série de anos. Depois de deixar de futebol fui treinador de uma equipa de juvenis que subiu à primeira divisão distrital. Nesse ano só perdemos 2 jogos, foi o penúltimo e o último. Afinal, podíamos perder todos menos da final. Portanto, e subimos à primeira divisão. Fui treinador dos séniores, subimos 2 vezes de divisão também. No ténis de mesa jogámos, fomos campeões 2 vezes no Campeonato de Populares. Portanto, subimos também à 3ª Divisão Nacional, também fiz parte de algumas das equipas que durante a época, portanto, jogaram. Depois apareço como dirigente associativo, porque havia necessidade de fazer mais alguma coisa, e éramos novos, uma rapaziada nova que tinha jogado, e o que é que entendíamos? Que havia a possibilidade de dar um upgrade ao GDA, portanto abrir as portas a outras modalidades, se bem que o GDA, é importante que se diga isto, o GDA foi desde sempre um clube eclético, porque na sua formação não se fez só apenas um clube de futebol, já na altura formou-se, havia futebol, ténis de mesa, damas e xadrez, portanto, e pesca desportiva, e o GDA na altura já tinha uma consciência, portanto, em termos de uma maior abrangência para satisfazer as necessidades da nossa população. E o GDA, portanto, é um clube de grande história, infelizmente não tem sido reconhecido como tal. De qualquer forma, é importante referir que o GDA é um clube de grande história. O GDA tem mais de 100 títulos regionais e nacionais e mais de 100 lugares de pódio. A nível regional nacional tem um campeão do mundo, portanto, de karaté, a Itália, que foi conseguido, portanto, em uma prova composta por mais que um atleta, obtivemos o título mundial. Tem outros atletas que tiveram pódios a nível mundial no karaté, temos participações regulares nos campeonatos do mundo de pesca desportiva. Tivemos no tiro com arco a Ana Rita Marques às portas de ir aos Jogos Olímpicos de Pequim, e não foi por meia dúzia de pontos, não foi classificada lá. Portanto, entretanto, o futebol, as pessoas costumam dizer que é a mola real, porque de facto o futebol tem uma importância grande, e depois também é muito potenciado a nível da comunicação social, a nível nacional e internacional, não é? E depois, às vezes, outras modalidades acabam por ser um pouco esquecidas ou não tão valorizadas. Mas, efetivamente, o GDA nos anos 80 teve uns anos dourados, em que, por exemplo, o ténis de mesa feminino, através da Margarida Lopes, da Paula Campini e da Paula Mendonça, ganha tudo que havia para ganhar, a Taça de Portugal, campeonatos nacionais. A Margarida, como se costuma dizer na gíria, limpava tudo.
Houve um ano que ela não perdeu uma prova, acho que fez 32 provas e torneios e ganhou-os todos. Portanto, também foi internacional, tivemos atletas internacionais. O HDA teve selecionadores nacionais, portanto o Adriano Dias no tiro com arco foi um dos grandes impulsionadores da modalidade, foi atleta, foi dirigente federativo e foi selecionador nacional, treinador durante uma série de anos. Portanto, o GDA, portanto, foi uma paixão minha, é uma paixão que eu tenho. O GDA e a música é uma grande paixão. E, portanto, estes anos todos que levo é com dificuldades também, é com grande sacrifício da família e sacrifício pessoal, mas acima de tudo é por uma paixão muito grande e depois é como que também retribuir aquilo que o GDA fez por mim, porque o GDA contribuiu muito. Eu tive muitas experiências, conheci muita gente enquanto miúdo, andava por Lisboa, ia para torneios para fora daqui, para várias zonas do país, e são experiências que nós ficamos, são pessoas que nós vamos conhecendo, e isso tudo vai nos enriquecendo e vai-nos acabando por moldar a nossa personalidade e acaba por ser muito importante na nossa vida e no percurso que nós tivemos e no historial que nós vamos deixar para cá. Alexandre, há pouco falava, logo no início da nossa conversa, que esse seu percurso paralelo se calhar impossibilitou de ser melhor numa das coisas. Há algum ponto onde o Alexandre sinta que alguma decisão que tenha tomado, que sinta, se calhar se tivesse ido por ali, se calhar hoje podia ter sido mais qualquer coisa dessa área? Eventualmente eu podia ter sido músico, não fui o músico, tocava e pronto, fazia música, digamos, mas não posso considerar o músico. Desportista posso-me considerar e possivelmente talvez na área do futebol ou até no ténis de mesa. O Horácio, uma vez, há pouco tempo, numa entrevista no Valor Local, dizia que eu tinha a maior pedrada do Distrito de Lisboa. É verdade, eu tinha uma direita fortíssima, havia muito pouca gente ou nenhuma que tivesse uma direita como eu tinha, fortíssima. E o ténis de mesa, eu era grande, movimentava-me bem, tinha boa técnica naquela altura, servia muito bem, já com alguma técnica e tinha possibilidades também. No futebol também, normalmente era um jogador que fazia com facilidade de golos, cheguei a fazer 74 golos numa época, apesar de ser ao nível distrital, mas de qualquer maneira nem toda a gente consegue fazer isso. Mas por outro lado havia uma coisa, eu gostava de ir, mas não queria grandes, como é que é dizer, o compromisso não era total, porque eu ia para a música, gostava de ir, eu via todos os concertos, eu vi o primeiro concerto do Génesis em Cascais, eu estava lá, vi as primeiras 10 edições do Cascais Jazz, eu fui a todas, e depois eu gostava disso, portanto não gostava de me agarrar, eu gostava de novas experiências, de outras coisas, e depois também eu não lidava muito no desporto, eu não lidava muito bem com a pressão. A pressão para mim não era como o meu amigo Mamed, mas era assim um bocado. Eu também não gostava muito da pressão, aquela coisa de ter que ganhar sempre, não sei o quê. Também não era muito a minha praia. Mas também tinha um mal perder, mas há uma coisa curiosa, há aqui uma dicotomia que eu às vezes penso nisto, porque é que eu era assim e porque é que não consegui chegar ali, mas havia aqui uma coisa que eu nunca consegui resolver bem. Mas de qualquer forma tive sempre prazer naquilo que fazia. Volto a dizer, não gostava nem gosto nada de perder, mas reconhecia e reconheço, portanto, a superioridade do adversário e quando nós não estamos bem e as coisas não resultam, como é evidente, não é? Mas, eu era impensável, portanto, eu jogar futebol ou jogar ténis de mesa e não vi música. Eu tinha jogos ao domingo e ao sábado havia um concerto que eu gostava e ia ao sábado. E depois chegava a casa à 1h, ou às 2, ou às 3, portanto, mas isso... E já sabia que o meu rendimento não ia ser normal. Depois não podia esperar grandes coisas. Não é? O Alexandre Grazina só existia enquanto músico desportista ou como atleta que gostava de tocar? Não, era mais músico desportista. Porque se eu quisesse ser atleta tinha que e depois tinha que deixar outras coisas que eu também nunca deixava. Portanto, o convívio, das coisas que eu mais ainda adoro ainda hoje é falar com as pessoas, a questão das tertúlias, pequenas tertúlias, falar sobre todos os temas, falar de política, falar de desporto, falar da vida, falar da nossa atividade comunitária, daquilo que se passa na nossa terra, é importante
e acima de tudo também os amigos. E eu conheço pessoas que me enverdaram pela música e são profissionais hoje e outros desportistas, e de facto há uma altura que tem que se fazer a escolha. Quando se faz a escolha, há coisas que caem, nomeadamente o indivíduo podia sair com os amigos à noite, até com a própria família, portanto, e isso tem custos muito, muito, muito grandes. E hoje em dia, por exemplo, nós falamos na alta competição, hoje qualquer miúdo, ou quase todos os miúdos, têm a intenção, de antes queriam ser pilotos, ou queriam ser pilotos de Fórmula 1, hoje em dia querem ser futebolistas, querem ter o 7 na camisola, querem ter, ou o CR, portanto, e hoje os miúdos têm muito isso. Mas a alta competição é perniciosa e tem coisas muito, muito, muito desagradáveis, para não dizer más, e deixa marcas em termos futuros, porque hoje quem procura a alta competição tem que abrigar muita coisa, e a exigência física, apesar dos atletas de alta competição trabalharem muito e serem muito apoiados e terem todo o tipo de apoio, eles controlam o sono, controlam a respiração, vão para casa dormir, levam um aparelho e eles estão sempre a ser controlados. Mais tarde deixa sequelas, porque as pessoas esperam-se, o corpo humano, nós dizemos tudo, o corpo humano é porreiro e tal, ninguém consegue controlar e tal, pois é, mas tem custos. Tem esses custos, e eu também era sempre a música e o desporto, sempre. Uma coisa não podia deixar de existir, tinham sempre que coexistir as duas, simultaneamente, e isso fez de mim também uma pessoa feliz. Naturalmente gostaria de concretizar outras coisas que eu pensei, mas concretizei muitas delas e também consegui muitos êxitos e conquistas, que também é importante. E isto é fundamental que se diga, que eu não me esqueço. Depois de nós sermos apurados para a fase final do Campeonato Distrital de Juvenis, e depois, em determinada altura, começámos a perceber que poderíamos ir à final e que eventualmente poderíamos ser campeões. Mesmo depois de já termos assegurado a subida à primeira divisão distrital, eu comecei a pensar e dizia-lhes a eles às vezes, e eles começaram a ter algum medo. Então vamos jogar contra indivíduos que ganharam ao Sporting B, não sei o quê, vamos jogar contra o Olhandra, que é uma equipa com prestígio a nível regional e nacional, vamos jogar contra o Sacaboné, vamos a Lisboa, jogar com os gajos de Lisboa, vamos à Vitória da Pesteleira, que aquilo é uma cambada de índios e não sei o quê, os gajos estão todos cheios de medo e tal. E a responsabilidade naturalmente aumentou, e eu nunca mais me esqueço, disse-lhes eles uma vez num treino, disse-lhes, meus amigos, vocês vão poder ter a oportunidade de conseguir uma coisa que nunca ninguém conseguiu. E muito poucos de vocês vão ter a oportunidade de repeti-la, seja a que nível for. Se forem para patamares a nível nacional, campeão nacional pode ser uma vez na vida, campeão europeu pode ser uma vez na vida, campeão da primeira divisão, da segunda, da terceira regional pode ser uma vez na vida. Mas o sabor da vitória e o gosto é igual em todos os patamares. Porquê? Porque vocês dão tudo, portanto a exigência é o mesmo nível em todos os patamares, naturalmente. Mas portanto, a gente não pode perder esta oportunidade. Portanto, e foi isso que me guiou também, e eu nunca quis perder algumas das oportunidades, sabendo também que não as conseguiria concretizar todas, não é? E tinha que fazer escolhas e opções, naturalmente. E depois, quando portanto eu já trabalhava na Câmara da Zambuja, quando me convidam para ir para a Câmara da Zambuja, trabalhar para o Gabinete de Apoio da Câmara da Zambuja com o João Benavente, naturalmente que houve coisas que eu tinha com 30 e poucos anos, tive que abdicar. Se calhar nessa altura tinha uma coisa em mente, que era seguir a carreira de treinador. Possivelmente era capaz de ter conseguido algum êxito e podia ter atingido alguns patamares interessantes. Mas optei por outra coisa, também não estou nada arrependido. Trabalhei para a minha terra, trabalhei para a minha comunidade, empenhei-me de corpo e alma, sacrifiquei-me. A nível pessoal até foi talvez um bocado cruel, criou-me problemas a nível familiar, mas filo sempre de uma forma, portanto, totalmente entregue, de dedicação, e sempre disponível para colaborar e para contribuir para a valorização da nossa terra, que no fundo também é importante, e nós também temos que dar alguma coisa à nossa terra, e temos que valorizar aquilo que é nosso. E só nós é que o poderemos fazer. E naturalmente as pessoas que vêm para cá, portanto, algumas delas gostam tanto da Zambuja quase como nós, ou tanto como nós. Mas é a nós que nos compete, portanto, valorizar para quê? Para darmos os bons exemplos e para que eles possam se integrar e possam pensar dessa forma. Portanto,
tudo o que nós possamos fazer pela nossa terra, eu acho que nada fica por fazer, nem por compensar. É uma obrigação que nós temos. É uma obrigação. E isso, hoje em dia, infelizmente, se calhar não está, portanto, essa consciência não existe tanto. Porque eu entendo que nós às vezes não valorizamos aquilo que nós temos e os nossos valores, e nós temos pessoas com grande valor, pessoas que já fizeram parte das maiores instituições deste país, já tiveram responsabilidades a nível político, a nível social, a nível académico, e nós não os valorizamos, não lhes sabemos dar valor. E, infelizmente, às vezes o que é que acontece? É um pouco até quase de desprezo, ou quase de ignorância pura dessas pessoas, umas por desconhecimento, que outras até por inveja, é um facto. Se calhar isto é duro de dizer, João, mas é aquilo que eu penso. E eu, a vida, por exemplo, nós íamos, na música íamos tocar aqui, a pavilhões, não sei o quê, a salas, corríamos as coletividades todas aqui à volta, não sei o quê, no desporto íamos jogar aqui, íamos jogar acolá. E as pessoas hoje, por exemplo, nunca valorizam aquilo que nós temos, as nossas condições. Naturalmente que todos nós gostaríamos de ter uma Zambuja melhor, um conselho melhor, certo? Mas, naturalmente que há responsáveis, somos nós que os elegemos, eles são responsáveis, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E a nossa parte passa por valorizar e contribuirmos com novas ideias, não só a questão crítica, a massa crítica é importante e é fundamental, mas isso tem que ser feito de uma forma construtiva e sem ressentimentos. Temos que encarar e dizer assim, não, ok, eu penso de uma maneira diferente da outra pessoa, mas se calhar esta ideia que eu tenho pode contribuir para melhorar a ideia dele, ou então pode contribuir para fazer melhor ainda. Portanto, e é isto que eu acho, esta cultura de participação comunitária, e acima de tudo também um bocado de cultura democrática, porque compete a quem está no poder ouvir, mas também compete-nos a nós fazermos ouvir. Portanto, isso é uma cultura que eu, infelizmente, e a gente agora não é um programa para a gente estarmos aqui a refletir nem a extrapolar sobre esses assuntos, mas de qualquer forma a consciência cívica e a consciência comunitária, no fundo, vai acabar por influenciar toda a nossa vida social e política. E a Zambuja não está a saber valorizar os nossos valores. As pessoas vão de sair, vão a outros lados e vão ver que não há condições. Há 15 dias, uma equipa do GDA, na segunda fase do campeonato, foi jogar a Mem Martins. As instalações eram horríveis, sujas, porcas é o termo. E a gente tem coisas aqui, a Zambuja do melhor que as pessoas não valorizam, pá. Isto não sei se... Eu vou-me permitir dizer isto. A Zambuja, o poeta Sebastião Aranque diz que a Zambuja é uma boa mãe e uma madrasta carinhosa. Mas eu atrevo-me a dizer que a Zambuja tem filhos que não merecem. Sinceramente. Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás, quando falou de ter sido funcionário da Câmara. Nessa altura tivemos aqui uma assessoria no desporto de alguém com uma relevância desportiva a nível mundial, um campeão. Acho que podemos dizer recordista assim, mundial, sim, um campeão. O Fernando Mamed. Sim. O Alexandre já conheceu aqui. Eu conhecia o Fernando Mamed enquanto atleta. E tive a oportunidade dele, enquanto atleta, estar algumas vezes com ele, através do meu tio João Benavente, que foi atleta do Sporting na altura dele. Entretanto, a carreira do meu tio também acaba abruptamente por causa de uma ruptura do ligamento. E hoje em dia, se calhar tinha-se curado, mas naquela altura não, era complicado. Entretanto, o João Benavente também tinha que trabalhar para a família, o meu avô morreu. E havia outros objetivos e outras prioridades. Mas eu conheci o Fernando Mamed. Depois, entretanto, o Fernando Mamed acaba a carreira. E um dia o meu tio, em conversa com o Fernando Mamed e com o professor Muniz Pereira, que foi o responsável por o meu tio na altura ir para o Sporting, falaram que nós queríamos desenvolver um projeto a nível desportivo e que o Fernando estava disponível, que era uma imagem e era um valor acrescido para que pudéssemos, portanto, relançar aqui um projeto credível e com dimensão a médio e longo prazo para valorizar o desporto, nomeadamente junto às escolas. Que ele vem para cá e começa a trabalhar nas escolas e faz os núcleos de atletismo em Azambuja, em Aveiras de Cima e em Manique. E as coisas desenvolveram-se.
Naturalmente que a figura dele abriu portas a nível de contactos com instituições ligadas ao desporto. Nós organizámos aqui várias provas, vários campeonatos nacionais de algumas modalidades. A nossa prova de atletismo, dos 10 mil metros, ele é o grande responsável pela a sua aparição. Nós chegámos a ter a maior prova de 10 mil metros a nível nacional. Eu lembro-me, no ano, em novembro, chovia, como costuma dizer, água, sei lá, que Deus a dava, e nós tínhamos 1.118 inscrições e acabaram 787 atletas, essa prova. E depois tínhamos o duatlo também, que era o duatlo mais antigo a nível nacional. Fazíamos aqui campeonatos de maratona e meia maratona do Inatel, fizemos aqui a final da Taça de Portugal de ténis de mesa, o top 12 e o top 10, portanto o top 10 que era os 10 melhores atletas do ranking nacional de ténis de mesa, tiveram cá no pavilhão municipal, as 12, o top 12 que era das senhoras, tiveram cá todas as melhores. Fizemos, em colaboração com a Federação Portuguesa de Handball, estágios com as seleções de handball de júniores, de handball, jogos com a equipa francesa, fizemos torneios internacionais de futsal também ali. A Casa da Juventude, agora o posto de turismo, na altura, foi feita com a intenção de criar condições para que pudéssemos, com alguma regularidade, juntar, portanto, atletas de algumas modalidades do Conselho para fazerem um género de estágio e de formação, e de formação desportiva, e para procurarmos captar algumas federações através de estágios que viessem para cá, portanto. E depois o que é que isso servia? Serviria para portanto, darmos aqui um incremento e uma alavancagem, portanto, ao desporto no Conselho. Construíram-se pavilhões e não sei o quê, e as coisas começaram a tomar alguma relevância e tivemos, portanto, alguns atletas que foram do atletismo, o Zé Maduro, que agora já não faz atletismo, mas depois teve no Sporting, teve no Maratona, teve de uma série de clubes de relevo, também foi atleta internacional. Tivemos o desenvolvimento do tiro com arco. Houve uma altura que nós tínhamos a melhor escola de tiro com arco e era o clube mais importante de tiro com arco a nível nacional. Rivalizávamos com toda a gente. Corríamos o país de norte a sul, ténis de mesa também, chegámos a ter estágios da Federação de Ténis de Mesa. No ano que Portugal subiu divisão, à segunda divisão do ténis de mesa, as seleções nacionais, todas as seleções nacionais fizeram um estágio ali na Casa da Juventude. Portanto, e as coisas andavam com esta perspectiva. Entretanto, muda-se de executivo, portanto, continuou-se a fazer trabalho no desporto, mas o foco virou-se e perdeu-se essa situação toda. E o Mamed, de facto, além dos conhecimentos que tinha, como eu gostava de dizer, eram abre-latas. Às vezes havia dificuldade em chegar ao Comitê Olímpico Português e pedir algum apoio, a gente chegava lá e ele entrava e era uma pessoa respeitada e era um indivíduo. Ainda hoje ele gosta muito da Zambuja, e se Deus quiser, na Feira de Maio viria outra vez. Ele vai sempre e, portanto, ele teve um papel muito importante e de alguma relevância. Nós trouxemos aí, na altura, o campeão da maratona de Nova Iorque, que teve aqui, um caniano. Até se esqueceu do passaporte e do bilhete de identidade dele aí na Casa da Juventude, que eles ficavam ali. E, portanto, nós tivemos aí atletas de grande relevo. E depois era uma coisa curiosa: nós não pagávamos caixas a ninguém. E havia pessoas no mundo do atletismo em Portugal que diziam: pá, como é que tu consegues trazer cá fulano e fulano sem pagar? Não se pagava caixas a ninguém. Era ele, era o Fernando, era portanto, a consideração e a estima que eles tinham pelo Fernando Mamed, atletas de todos os clubes. Ainda hoje ele é assim. Aliás, o maior amigo dele no atletismo era atleta do Benfica, que o António Leitão, que infelizmente já morreu, eram como irmãos. E eram rivais. Os dois corriam os 5 mil metros, eram rivais. E ganhavam um ao outro. Mas eram como 2 irmãos. Eu tive a oportunidade de estar em alguns convívios com eles e, de facto, via-se que o Fernando, ainda hoje com os atletas, era um indivíduo muito estimado e uma pessoa simples, humilde, muito humilde, e que gosta de ouvir as pessoas. Portanto, e foi um trabalho importante, foi um prazer muito grande para mim trabalhar durante 7 anos com uma das figuras do atletismo mundial.
Alexandre, faço sempre 3 perguntas aqui aos nossos convidados, fazer-lhe assim também. Do que é que tem saudades da Zambuja? Saudades da Zambuja, olha, tu falaste nisso, eu lembro-me logo, das brincadeiras de rua. Muitas saudades. Das brincadeiras de rua e de ver as pessoas. Olha, eu morei com a minha avó e morei muito tempo perto dos teus familiares. E era o convívio que nós tínhamos, era as noites que passávamos sentados à porta, a conversar, os miúdos a brincar, os mais velhos a conviverem, a comermos juntos. Eu lembro-me de ser miúdo e no tempo do calor, não é? Calor, não havia ventoinhas, nem sequer ventoinhas naquela altura, quanto menos ar-condicionado, não é? Quanto mais ar-condicionado. E então o que é que eu lembro-me de o meu avô a espalhar umas mantas no quintal e íamos para lá todos dormir ao fresquinho. Lembro-me das brincadeiras de rua, lembro-me dos jogos de futebol naturalmente, do hóquei patins, na altura em que Portugal era perfeitamente dominador do hóquei mundial e nós imitávamos o Livramento, o Garrancho, o Jus Correia e não sei o quê, fazíamos com as canas que tinham aquelas que a gente chamava-lhes as mocas, não é? Que era o cal, não é? E depois nós cortávamos aquilo e aquilo servia de coisa. Fazíamos corridas de bicicleta sem bicicletas, com um arco feito em arame entre as pernas, passava entre as pernas e depois moldávamos tipo de um guiador de corrida e era as nossas pernas dávamos a fazer. E era também as peras de todos. Lembro perfeitamente das peras de todos. Nós éramos miúdos, íamos ali para o pé do matador, para o seu Chico, que era lá o empregado do Patrício, e tinha lá a mota e tinha lá touros, e depois iam para o matador, e nós íamos ao matador miúdos pedir que nos dessem os cornos de carneiro ou dos touros ou das vacas para nós fazermos as tourinas, e depois andávamos a brincar pela rua ali no Recio, subíamos aos chopos que havia ali, portanto, e antes, a partir aí de abril também ninguém parava, a malta já a brincar aos touros e não sei o quê. Lembra-me disso, lembra-me muito disso. Lembra-me, e tenho saudades, por exemplo, naturalmente ligado ao desporto, das grandes tardes de futebol no antigo Campo do Ribeiro, dos jogos de ténis de mesa na sede da Espenica, a sede velhinha, cheia de gente, a gritar pelo GDA, lembro perfeitamente disso. Lembro-me das brincadeiras da escola, na escola régia, lembro-me de nós andarmos a fazer competição para quem é que vinha de calcino. A professora mandava sair e a gente vinha cá fora, estava calcino, que era para começar o recreio. Lembro-me dos banhos no Ribeiro, quando nós podíamos beber água no Ribeiro e iam lá buscar areia para a construção civil, que nós andávamos ali a nadar com as xeramantigas. Lembro-me no sítio onde teve a carruagem de haver lá umas... íamos lá a buscar as amoreiras, as folhas para os bichos da seda. Lembro-me dessas brincadeiras. Lembro-me de algumas figuras típicas da Zambuja. Tenho saudades desse tempo. Lembro-me do Dimas, lembro-me do Coxalino, lembro-me das peras de touros, por exemplo, das pessoas que brincavam como nunca e como ninguém hoje brinca nessa altura, das travessuras que faziam uns aos outros, as brincadeiras, do salpiquete à volta da igreja, e depois à noite a gente gritava salpiquete e tal, e depois fazíamos barulho, fazia um queixo de nós, aparecia o Benjamin, o cabo na altura a correr atrás de nós saltávamos o muro, escondíamos. Lembro-me dessas coisas todas. Alexandre, o que é que a Zambuja tinha que agora não tem? A Zambuja hoje está melhor, como é evidente, mas e falando, e há coisas que se mostram de maior importância ou mais marcantes. Para mim é a falta da convivência comunitária e em família. Para mim, neste momento, é o que faz falta. Eu tenho consciência que isso também está difícil noutros sítios, em qualquer ponto de Portugal ou até do mundo. Porque as novas tecnologias, que nos são os preciosos auxiliares, mas retiraram algumas capacidades deram-nos maior apreensão em determinadas áreas de alguma forma, mas por outro lado tiraram-nos aquilo que é importante, é o convívio entre todos nós e é a conversa boca a boca.
cara a cara, olho no olho, olhar no olho. Nós falamos e é verdade, teclamos, temos a informação, damos tudo e não sei o quê, ajudamos a resolver os problemas dos outros e não sei o quê. Mas eu acho que acima de tudo falta, e isso, se isso voltasse a existir, ou se voltar a existir, naturalmente que a compreensão entre as pessoas, se calhar o ódio, a intolerância, a intransigência, vai diminuir drasticamente. E eu penso que isso é uma coisa que todos nós devíamos pensar, não só quem tem a responsabilidade de nos dirigir, mas que tem a responsabilidade de trabalhar e de delinear e preparar políticas, quando digo políticas é não políticas, e planeamentos para facilitar a vida das pessoas e dar-nos cada vez mais melhor e qualidade de vida, porque todos nós merecemos, né? Porque trabalhamos, cada um dá aquilo que tem, e alguns até dão aquilo que não têm e que muito pouco podem. Eu penso que de facto, hoje em dia, e eu como dirigente esportivo e como atleta e como tendo feito parte de algumas atividades noutras associações também, acho que faz falta voltarmos outra vez a viver e a conviver com o espírito que havia nas sociedades antigas. Não vamos fazer os bailaricos que faziam de antes, mas era importante que se criassem condições para que todos nós pudéssemos ir às nossas coletividades e pudéssemos nos sentir bem, pudéssemos conviver, pudéssemos partilhar, pudéssemos ver um bom jogo de futebol, Sporting e Benfica como se via, uma corrida de touros, um espetáculo, um musical, uma peça, um filme português, porque as pessoas aí conviviam, nós acabávamos por proteger-nos aos outros, nós sabíamos naturalmente que nós não podemos, nem somos donos da vida de ninguém, mas se nós conhecemos que o nosso amigo, que o nosso vizinho está mal, precisa de ajuda, e nessas alturas nós conversávamos e víamos, e hoje em dia cada um está no seu canto, está fechado. Algumas pessoas têm vergonha de aparecer, outras pessoas têm vergonha ou de pedir até ajuda, e quando eu falo em ajuda não é uma questão de não estar nada. Por exemplo, a nível psicológico, não é fácil, a gente até reconhece que é importante, mas quem é que reconhece que tem que ir é difícil a gente reconhecer que temos que ir ao psicólogo, não é? Quanto mais ao psiquiatra, não é? Já isso ao psiquiatra, então já é uma fase tremenda, não é? E eu penso que faz falta, portanto, a Zambuja criar condições. E nós temos pessoas com capacidade e com qualidade para que isso possa acontecer, para que possam fazer acontecer, mas é preciso que haja uma interação maior. E uma das coisas que eu noto que havia, se bem que vai-se tentando dar a volta, e a coletividade da qual eu faço parte, penso que a parceria com o Rancho Folclórico Sem Pesos e Campinos no Torrigada, acho que é uma boa razão para aquilo que eu estou a dizer. Portanto, as parcerias, as pessoas conviverem, partilharem aquilo que têm, uma coletividade. Eu às vezes estranho porque é que as coletividades em Zambuja não partilham mais os seus espaços, portanto, as suas infraestruturas. No fundo, isso é tudo nosso. Se bem que as coletividades também têm uma cota parte dos seus associados e dos dinheiros de organizações e de coisas que promovem, espetáculos e atividades para fazer receitas, mas acima de tudo, se nós temos, por exemplo, o caso do GDA, se o GDA tem um pavilhão e tem condições para, sei lá, a banda, a Cerci, o Rancho, outra coletividade, fazer lá uma atividade, porque é que não há de fazer? Se nós temos uma infraestrutura que podemos disponibilizar, um material, porque é que a gente não há de disponibilizar? E infelizmente isso não... Antes havia uma maior colaboração. Se calhar também as coisas eram diferentes porque havia mais dificuldade também a arranjar coisas. Mas hoje as exigências também são muito maiores e já não chega às vezes só aquele apoiozinho, portanto é preciso outro tipo de coisas. E nós não temos nisso, temos que fazer um percurso de novo em que nos encontremos todos e procuramos potenciar todos os valores que nós... Eu volto a dizer, nós temos pessoas no nível da música incríveis, nós temos os melhores músicos em Zambuja e no nosso concelho temos dos maiores músicos a nível nacional, temos profissionais de excelência, temos pessoas que já desempenharam cargos políticos de relevância, já foram presidentes de instituições bancárias, e nós não valorizamos nada e parece que não se passa cá nada. Às vezes sabe-se, aquele indivíduo que eu conheço, o gajo é aquilo. E cá na Zambuja tens quantos exemplos desses? Carradas deles. Temos poetas,
Então o Brás Carlos agora é um exemplo, pá, de um homem de sucesso, pá, a nível profissional e a nível literário agora. Por isso, não é um exemplo de uma coisa como os toureiros, os cavaleiros. Então, temos, sei lá, a nível de ganaderias, codelarias. Nós temos as coisas melhores. Naturalmente que nós gostaríamos que tudo isso estivesse muito melhor, mas estamos sempre a chorar e a dizer que não temos nada. Temos piscinas, temos centros de dias, temos uma CERSI que é um exemplo a nível nacional, há uma carrada de anos desde que foi formada, temos escolas. Epá, não tem as melhores condições, vamos trabalhar para que tenha, mas não há razão para dizer que a Zambuja não tem nada. Uma das coisas agora que é muito vulgar é dizer, a Zambuja, os miúdos vêm para cá, o que é que os miúdos têm para fazer? Os miúdos têm para fazer. Podem fazer futebol, podem fazer handball se quiserem, podem fazer basquetebol, podem fazer natação, podem fazer ginástica, podem ir para a dança, a dança, portanto, a dança tradicional também é importante. Podem fazer uma série de atividades, pá, têm coisas culturais, nós temos. Agora, não podemos é estar à espera que os outros façam por nós. Nós temos que dar um passo. Vamos ter com aqueles que ainda têm coragem de pegar nas instituições e nas coletividades e vamos lá ajudá-los. Não façamos parte daquela tribo que vem atrás a dizer que sempre tudo está mal e nós viramos para trás e dizemos, vocês querem nos ajudar? Pois, tem que se fazer qualquer coisa, mas eu tenho a minha vida, pá, tenho os meus filhos e tal, também trabalho. Então e os outros que lá estão? São o quê? Não são filhos de Deus? Também não têm vida, também não têm família, não é? Portanto, eu acho que isto é uma cultura que tem que voltar a ser implementada e só há uma razão de nós ultrapassarmos as coisas menos boas ou até más. É termos consciência que só juntos é que o podemos fazer. De contrário, não. Nem podemos estar à espera dos deuses, nem do mais inteligente, nem daquele que estala os dedos e vem com uma varinha mágica ou inventou uma coisa. Não. Temos que ser todos nós. O Alexandre, de alguma forma, já foi dando aqui pistas para a minha última pergunta, que era: que conselho deixa ao Azambujense da amanhã? Ao Zambujense da manhã, eu acho que a maior coisa que o Zambujense da manhã deve fazer é defender, preservar, divulgar as nossas culturas, as nossas tradições, as nossas raízes. Para que as pessoas que vêm para junto de nós e para os nossos filhos, no meu caso, se eu tiver netos, né, já tenho uma idade um pouco mais avançada, possam de facto perceber e entender o que é a Zambuja. E para aqueles que vêm para cá e escolhem e bem a nossa terra para viver, possam ser integrados de uma forma mais calma, tranquila, sem constrangimentos, sem qualquer situação de xenofobia ou de racismo ou de ódio que inclusivamente, infelizmente, há quem o promova, porque nós, defendendo aquilo que nós temos, eu por exemplo, não tenho problemas nenhuns em viver e conviver e passar para a rua, estar no café, com pessoas, sejam delas de que origem étnica ou que sejam de que origem racial ou de país fora. Isso não faz problema nenhum, não. Aliás, eu até fico satisfeito de ver as pessoas, quando estão felizes também, estão, no fundo, a partilhar. Agora, o que nós temos que fazer é, em lugar de os hostilizar, temos é que procurar integrá-los e dizer-lhes, olha, nós somos assim, e isto é nosso, vocês também podem usufruir disso. Naturalmente que nós também podemos enriquecermos como cidadãos, não é? E como pessoas, e até a nível de outras experiências profissionais e científicas e literárias, porque há muita gente, essa que vem para aqui, que são pessoas, se calhar, até com grande valor. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando se deu aquele grande êxodo dos países da ex-União Soviética, vieram para aqui pessoas, e naturalmente nós todos tivemos conhecimento disso, pessoas altamente conceituadas a nível académico e profissional. Engenheiros, aeroespaciais, engenheiros civis, professores, doutores. Só que, pronto, como nós nos anos 30, 40 e no início do século XX tivemos que fugir daqui, fomos para o Luxemburgo, para a Alemanha, e depois faz-me também confusão. Agora faz-me confusão como é que há pessoas que foram imigrantes. Não há português nenhum que não tenha um imigrante na família. Não há. Nós somos um país de imigrantes. A nossa expansão é feita através disso. E como é que há pessoas, alguns desses que foram imigrantes, alguns até foram imigrantes,
E outros sem familiares, e são as pessoas que são mais contra as pessoas que escolheram a nossa terra para vir para aqui. Isso é uma coisa que me faz confusão. E eu penso, e estou preocupado, em termos de gerações futuras, que não haja esse sentido de responsabilidade e, acima de tudo, o sentido de compreender a situação de todas as pessoas. E volto a dizer, portanto, nós temos de defender as nossas raízes, e também nos cabe a nós, pessoas mais velhas, portanto, transpor esses valores para a geração futura da Zambuja, porque naturalmente estou convencido que vai ter êxito, mas temos que, de facto, cabe-nos a nós a responsabilidade de consciencializar, dizer aquilo que nós somos, porque só assim é que podemos ser compreendidos também algumas reações. Mas tenho preocupação da forma como as coisas estão a aparecer, porque não me parece que o mundo esteja a levar o melhor caminho. Muito bem. Alexandre, eu ficava aqui mais tempo a falar consigo. Eu também tenho que ir lá para cima. Mas olha, temos que acabar. Não queria deixar sem lhe oferecer aqui uma caixa das bolachas dos Zambujitos. Já provei. As nossas bolachas com sabor a tomate. E agradecer-lhe esta sua disponibilidade para vir aqui partilhar connosco. Estou sempre disponível. A sua vida. Hoje terminamos o nosso episódio de uma maneira ligeiramente diferente. Vamos deixar-vos com um pequeno trecho de uma música da banda Segundo Canal. A banda da qual o Alexandre faz parte e que provavelmente vão vir aí umas surpresas. Possivelmente. Muito obrigado por terem assistido. Subscrevam o canal. Próximo episódio, quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado. Grita a multidão, roubaram uma carneira no meio da confusão. A carreira grita a multidão, roubaram uma carneira no meio da confusão.